Precocidade são 3. Existe precocidade em ganho de peso, precocidade em acabamento de carcaça e precocidade sexual. São 3 coisas diferentes. Alguma correlação existe entre elas? Sim. A matriz de parentesco, o pai, a mãe, todos os parentes correlatos, ela tem um peso muito grande na avaliação genética ainda. É muito mais difícil fazer touro do que vaca. Muito mais. Então, assim, tem que ter um equilíbrio muito grande para você escolher um grande touro, levar para esse touro realmente expandir. Então tem que ter profundidade, tem que ter arqueamento, tem que ter comprimento. Comprimento tem uma herdabilidade um pouco maior do que profundidade? Tem, a gente vê que é mais fácil por comprimento. Mas não é por isso que você vai julgar um animal curto. Ou você vai tirar para ser uma doadora uma res curta. Não, temos que manter. Porque a pista, ela elege modelos produtivos. O que a gente está buscando lá dentro é, morfologicamente, o modelo produtivo da raça. Se você for no IBGE e ver o peso de carcaça médio das boiadas, eles têm as estatísticas anuais lá. O peso está caindo. Estão saindo da faculdade recebendo a ideia de que o precoce é o costeludinho e redondinho, porque é o acabamento que faz ele ficar redondinho. E aí você quer um bezerro de 12 meses assim? Não é assim, né? Sabe qual que é o maior problema? Não é nem o bezerro em si, que, né, tá acabadinho e tal. Ah, tem já um 16 arroba, vai pro frigorífico. É as irmãs que ficam na fazenda. Esse é o maior problema. O que nós estamos fazendo com a nossa vacada? Importante você saber onde está cada peça, como que é feito isso no frigorífico, como que é feita a matança, como que é feito o porcionamento. Um touro deveria ter a chance de ser um expoente de uma determinada linhagem e abrir uma opção para o mercado, porque ele é acima da média daquela própria linhagem dele. Agora, não ele ser simplesmente jogado fora porque ele vem de uma genética que já é mal avaliada na base. Mas ele não pode ser aquele indivíduo diferenciado daquela linhagem que vai dar uma abertura. Independente do que vão falar, quem não gosta de pista, porque hoje tem sabido para tudo, professor para todas as coisas, mas é um touro que hoje é imbatível há muitos anos. E isso é uma coisa que me deixa feliz. Um caiaque, um landau, um talento, um neru, todos esses touros passaram pelo nosso julgamento, além de grandes vacas, né? O pessoal forma e aprende que precocidade é o animal grosso. E às vezes já com acabamento e prontinho com a idade mais baixa possível. Vamos começar pelo seguinte fato. Quem foi o primeiro que valorizou precocidade sexual? Foi a pista. Dependendo do modelo animal, você tem que estar com a resprenha naquela idade, senão acabou. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Você me perguntou quem é o melhor animal do leilão, você não me perguntou quem é o mais velho. A gente chegou a fazer 1.200, 1.300 embriões por ano. A base da nossa genética de rodeio é Nelore. E aí tinha uma vaca jovem que a mãe dela tinha sido importada. É uma carne que gera mais qualidade, né? Mais limpa. Tem que ter profundidade, tem que ter arqueamento, tem que ter comprimento. A gente consegue comprar parte desse boi magro dele à vista. O caráter mocho facilita um pouco esse manejo. Qual o ramo de atividade que mais tem sucesso no Brasil? No fundo é o agronegócio. Depois comecei a leiloar os repasses, o leilão. E a consistência dessas grandes vacas em várias raças, né? Touros renomeados no passado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Estamos começando aqui mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Hoje com um convidado especial para falar de Nelore. Mas antes de passar a bola para ele, vamos apresentar um pouco dos nossos patrocinadores que tornam o Podpack possível. Então, começando pela CB Genetics. Você está precisando inseminar a sua vacada, tem aí das principais baterias de touro, tanto da raça Nelore quanto Angus, Brahman, Cimental, várias coisas boas. Independente do direcionamento da sua seleção, com certeza vai ter algum touro para atender a sua demanda. Pode escanear aqui o QR Code que vai estar aparecendo na tela e entre em contato com a nossa equipe, a equipe do CB Genetics, para estar sanando suas dúvidas, para procurar qual que é o melhor touro para você estar inseminando e repassando o seu gado. E não esquece de aproveitar o cupom do Podpack, tendo mais 10% de desconto na hora de você fazer a sua compra. Além disso, também agradecer a VRGen, hoje o principal banco de DNA de bovinos aqui na América Latina. Está precisando fazer algum exame de DNA,
Pode entrar em contato com eles que em até 7 dias úteis vai ter todo o resultado pronto e vai estar realmente solucionando vários problemas e soluções dentro desse mercado também. Vai estar aparecendo aqui na tela, pode entrar em contato com a equipe que eles vão estar prestando o melhor serviço possível para vocês. Pode rodar a vinheta. Voltando da vinheta, acho que melhor do que eu tá apresentando você, Carlos. Quem é o Carlos Marino? A gente, sim, desde o nascimento foi envolvido na pecuária, né? Foi uma coisa natural, porque meus 2 avós eram pecuaristas, né? E eles ambos gostavam do Nelore, né? E principalmente meu avô materno foi uma grande inspiração para nós. Então, desde os meus 4 anos, eu me lembro de experiências com pecuária, de curral, com pecuária comercial, com gado de pista. Comecei a ir para Uberaba em 91, quando eu tinha 9 anos, e até hoje, todos os anos, eu estou em Uberaba para ver a Expo Zebu e agora as outras exposições também. Então, eu considero assim que basicamente a gente tem uma vida dedicada a isso, né? Uma coisa que é uma paixão nossa mesmo e que a gente vive no dia a dia. Até de domingo, não está trabalhando, mas está vendo alguma coisa de Nelore, está assistindo um leilão, está estudando alguma coisa. Então, eu diria que, para resumir, é uma vida dedicada a essa raça que, né, hoje é a raça de corte mundial, né, que alimenta o mundo com proteína vermelha. Então, acho que nós somos muito abençoados por isso, inclusive. Ficando um pouco nessa sua infância, como que foi esse primeiro contato com os seus avós? Você ficava com eles na fazenda? Como que foi esse início do contato para você estar tomando gosto? Todos os manejos que tinha no curral, sempre eu queria participar, sempre queria estar ali olhando, observando, ficava vendo o comportamento do meu avô, né? Como que ele via o gado, como que ele manejava o gado, as observações que ele fazia, sempre escutando muito, né? Assim, inicialmente sempre foi assim. Eu não era uma criança daquelas que era super questionadora, era mais a criança observadora, né? E depois disso com outras pessoas, né, que a gente foi tendo contato, como o Benedito Ferreira, da Estância JM, né, o seu B, o próprio seu Jaime Miranda, ainda antes do seu falecimento. Eu era bem novo, mas ele me deu bastante atenção quando eu era criança e me mostrou algumas coisas, foi muito bom. O Jaiminho depois. Então, assim, sempre que tivesse alguma coisa, algum manejo nas fazendas, alguma coisa, um tempo para ir ali na JM para olhar um gado, né? As férias minhas sempre foram todas em fazenda, correria atrás de aprender mais e de estar nesse meio aí, em exposição, ficar enchendo o saco do meu pai, vamos. Então, sempre foi assim a nossa caminhada. Marino, e a gente já te conhece há uma longa data, né? Sabe que você sempre teve essa paixão, considerado por todos aí um estudioso da raça, né? Da história da raça, inclusive. Profissionalmente, como é que começou isso, assim? A partir de que momento na sua formação e como uma linha de trabalho mesmo? Sim, eu comecei até, tive assim, um pequeno criatório antes de ir para a faculdade. Mas, claramente, né, adolescente, não tinha muito como eu tocar isso em frente. Então, foi uma primeira experiência que não deu certo. Depois eu fui para a Exalc, né, me formei em engenharia agronômica na Exalc e logo que eu me formei, em 2005, eu já fui atrás de começar a dar assessoria. Então, a minha vida inteira minha vida profissional inteira foi baseada dentro de assessoria comercial e principalmente assessoria técnica dentro das fazendas, né? Em apartação, em acasalamento, em escolha de touros, ajudando na comercialização e tudo mais. E depois de um tempo fui auxiliar as exposições. Foi um processo que eu, na época, precisava 10 exposições, eu fiz umas 17 que eu queria andar bastante, né? Conhecer várias regiões e tal. E depois aí a gente efetivou e continuou, né, com essa atuação entre assessoria técnica, né, sempre com apartação, acasalamento e tudo, e a comercial, que foi aparecendo com o tempo, né, como
um resultado final de todo esse processo e também os julgamentos, né? Que eu considero muito gostoso, porque para mim é como se fosse uma apartação também, mas uma apartação de alto nível. Porque você não está só numa fazenda ali tirando a cabeceira, você está tirando a cabeceira do Brasil, isso é gostoso demais. Já parte, né? Ali só vai o craque, né? Então é gostoso demais, eu tenho um prazer muito grande também de julgar. E o Carlos Marino como pecuarista, você comentou dessa experiência antes de você entrar na faculdade, depois disso você se envolveu com a criação própria, tem o seu rebanho? Sim. Em 2013 eu comecei, como resultado do meu próprio trabalho, né, comecei a investir um pouquinho, comprando um pouquinho de vaca aqui, um pouquinho ali. Nós temos hoje um plantel com... pouco, não é um plantel grande, mas bem escolhido, assim, considero eu, né? Um gado mais focado em produção a campo, né? E como norte, a gente sempre teve a caracterização racial, então a gente busca um gado bonito, né? Isso é uma característica minha que eu busco em todos os meus trabalhos e também no meu plantel. Então, assim, não tenho o objetivo necessariamente de fazer pista, muito menos de fazer avaliação genética. O gado que a gente vai mais de encontro, que a gente gosta mais, é um gado mais próximo do que a gente considera o gado mais bonito, mais bem caracterizado, um gado de melhor conformação. E aí faz uns 12 anos que nós estamos, de novo, fazendo um plantelzinho. E nesses... a gente já adiantou um pouquinho a história aqui do nosso roteiro, mas pegando o gancho aí do que você está falando, nesses 12 anos, nesses 15 anos que você tem já como profissional da área, a gente viveu muito uma certa divergência, mas que eu considero uma divergência mais comercial, com essas ferramentas de avaliação genética que vieram, que são eficientes, que colaboram muito, dão informações a mais para a gente, mas que comercialmente criou uma polarização ali, né? Com o gado de pista, que o povo gosta de falar, e o gado de avaliação. E, na minha opinião, na verdade, as duas coisas deveriam andar mais juntos, assim. E a gente sabe que o valor que você dá para caracterização racial, que eu acho que é isso que vai dar padronização num gado, é isso que vai dar sequência num trabalho de seleção e tudo mais. Mas como que você enxergou nesses anos todos de trabalho essa polarização, assim? Isso o que trouxe de bem e o que trouxe de mal para a seleção do Nelore como um todo? Essa é uma discussão quase que diária, né, César? É uma coisa assim, e assim, dentro da minha experiência profissional, também fiquei 6 anos como um técnico que prestava serviço num programa de avaliação. Então eu vivi isso dentro das fazendas, observando os rebanhos que a gente ia atender, eu vi bastante o que foi acontecendo. Como você disse, eu acho que você tocou num ponto correto. Isso acabou virando uma coisa muito comercial, né? As pessoas olham um índice final e a DECA1 acabou, mas também não... Assim, como a gente sempre fez, a gente destrinchava a régua de DEP, via onde aquele touro podia ajudar ou não. Esse touro aqui é top 10, mas ele é bom para avaliação de habilidade maternal e é mais bonito que aquele top 01, por que não usar o top 10? Sempre foi uma coisa que eu discuti, sabe? Sempre foi. Então, assim, eu, particularmente, quando eu vejo as pessoas falar sobre misturar essas duas frentes, hoje já acho difícil. Porque a seleção no olho, né, a exognose, estudar a morfologia dos animais, isso é uma ciência que tem a ver com as correlações entre o que você vê do animal e o que ele vai te dar de resultado, né? Já a avaliação genética é um cálculo estatístico que precisa do nosso cérebro para interpretar e colocar em prática. Acho que o grande erro da avaliação está nisso. Você acreditar piamente nos números, né? E não pensar sobre ele, não destrinchar aquele animal, não olhar para ele e ver o que ele vai te passar, ver a consistência genética daquele pedigree, né? Como você falou muito bem também, caracterização. Por que a gente gosta? Não é só porque é bonito, né? O que agrada aos nossos olhos e tal. É porque aquilo dá muito mais confiança de passar os genes positivos para frente, né? Então, eu acho muito difícil hoje você voltar atrás e juntar tudo de novo. Sinceramente, eu acho. Eu penso até assim, é mais ou menos que nem você ir na Itália lá, comprar um carro da Ferrari, da Fórmula 1 mesmo, e querer andar na estrada de terra.
Ou pegar um Fusca e ir para Interlagos disputar a corrida de Fórmula 1. As coisas se separaram demais. Está totalmente fora. Agora, em cima disso, qual seria o papel da associação nesse caso? Porque a associação e os técnicos são treinados para classificar e registrar os animais a partir do padrão racial, né? Até essa palavra beleza racial acho que atrapalha um pouquinho nossa argumentação, porque é confundida, né? Quando a gente fala beleza, parece que a gente está falando de um capricho, de alguma coisa assim. E não é. É uma padronização racial, que é o que vai dar sequência em qualquer trabalho, em qualquer fixação de qualquer característica. Exatamente. E agora, com essa espalhada que deu, né? Que você explicou aí. Qual que é o papel da associação? Para onde a raça vai rumar? Eu acho que a associação, no primeiro momento, ela foi a delegada do Ministério para registrar. Então, a associação sempre vai ter que dar valor para a qualidade do registro dos animais. Na minha visão, é a primeira preocupação que a associação tem que ter, porque é a primeira atuação que ela teve. Ela foi delegada para isso. E o norte é o padrão racial. E o norte é o padrão racial. Então, o padrão racial... você pode falar que ele dá margem para interpretação. Eu não acho isso. Porque o que está escrito lá é objetivo. Ou é assim ou não é. Não é verdade? Não tem interpretação. Interpretação você pode ter, por exemplo, se aquele animal tem salvação de manejo num aprumo, por exemplo. Agora, se ele tem raça ou não tem, se ele tem o chanfro torto ou não tem, essas coisas não tem interpretação. Né? Então, eu acho assim, primeiro, a associação tem que se preocupar com o padrão racial, em registrar bons animais, independente da avaliação. É polêmico falar isso, mas é a verdade. É o que precisa. Sem o padrão racial, então, por que criar raça? Vamos fazer cruzamento industrial, né? Agora, em segundo momento, hoje a associação tem um programa de avaliação genética. Para mim, e isso eu sempre questionei, desde a época da faculdade, quando estudei melhoramento genético, eu perguntava para o meu orientador, que foi uma pessoa que participou de vários programas, inclusive do IZ, foi um dos que contribuiu com muitos artigos e ajudou a formar, né, o programa de avaliação do IZ. Eu sempre me questionei, por que não tem só um programa? Então, assim, a associação resolveu fazer o programa, por que a associação não... Né? Por que não se cria um programa só para ser o norte? Para que ter esse tanto de programa? Para criar ainda mais, né, dúvida e chateação para o criador. Margem de interpretação também, né? Porque cada programa pode ter a sua metodologia e qual que é a correta e como que você vai estar direcionando isso com a diretriz do conselho técnico para a raça. Né? O maior problema, Leonardo, nesse caso é que não é. A metodologia básica é o modelo que é usado em todos os programas no Brasil, que é o de Henderson, que foi escrito em 1958. O que muda é a população, porque a metodologia é a mesma. Tem 45, 50 adeptos na NCP. Tem mais adeptos na NCP, tudo bem. O índice é formado diferente? É diferente. Mas para você chegar nos números, é a mesma metodologia para todos os programas. Isso eu falo porque eu estive lá dentro, então eu sei como é. Então os cálculos são feitos igualzinho, só o que muda é a base genética. Você tem uma determinada população no programa do PMGZ, muito maior do que nos outros. O Embrapa Gene Plus hoje está muito próxima do programa do PMGZ, então é basicamente a mesma base de dados. E a NCP está em separado, seriam basicamente os 3 programas de gado PO. Mas por que não fazer uma junta, né? Juntar os conhecimentos desses geneticistas, juntar essa base genética e fazer um programa nacional, né? Como um norte mais confiável, vamos dizer assim. Eu não diria que isso aí seria possível de, né, por exemplo, competir com o gado de pista. A gente sabe que os biotipos hoje são bem diferentes e eu não acredito que isso seja uma coisa negativa, até porque a pista ela elege modelos produtivos. O que a gente está buscando lá dentro é, morfologicamente, o modelo produtivo da raça. E a pista não veta ninguém, né? Não veta ninguém. Qualquer tipo de trabalho está disponível para ser colocado em pista e comparado. Exato. Então pode pôr.
Agora, se os animais não estão produzindo a nível de estar na pista, é outra história. Porque a pista ela tem um trabalho contínuo em cima de um biotipo, a aplicação de uma tecnologia extrema, profissionalismo, porque hoje qualquer fazenda forte de pista, você percebe que as pessoas são profissionais, os apresentadores são caras profissionais. Entendem não só da apresentação, como também do animal. Entendem do manejo, entendem do aprumo, porque senão também não arruma lá na pista. E a gente até brinca um pouco, né? Porque cada um também tem seus trejeitos, um jeito de tentar esconder da gente um defeito, e a gente com o tempo vai pegando isso, vendo. E isso não é maldade nenhuma, isso aí faz parte da competição. Mas são genéticas que estão hoje realmente muito distantes. E para fechar o que você me perguntou, eu acho negativo para a raça, sim. Eu acho negativo, porque hoje a gente tem uma população muito menor confiável para se usar. E falando um pouquinho da pista, assim, só complementando, todos os grandes criadores hoje considerados que fazem um trabalho voltados para a pista, todos eles se utilizam da ferramenta dos programas de seleção. Também, claro, seleção, todos têm. Então... Não, é que nem o povo fala às vezes, os criadores antigos, os próprios de POI não medem. Não é verdade. Todo mundo participa do programa, né? E sempre foi medido. Você vai na fazenda desses caras mais antigos, criadores de POI ou de um PO mais tradicional, você tem lá pesa desmama, se está abaixo da nota de corte, ele tira mesmo. Entendeu? Muito mais no intra-rebanho, né? Muito mais no intra, exatamente. Ele não joga... Quando você extrapola esses dados para a população geral dentro do programa, na hora da decisão, esses criadores tradicionais eles falam assim, não vou mudar a minha linha porque meu gato está com um número pior. Eu sempre fiz desse jeito, vou continuar assim porque eu sei que meu gato está indo bem. Muitas vezes tem uma influência de fenótipo também, né? Às vezes está localizado numa região que vai ter uma caracterização diferente da média da população, então a seleção adaptada à realidade de cada um dos produtores, né? Não tem dúvida, porque assim, a gente aprende isso, é uma coisa que eu nunca esqueci na aula de agricultura, nada a ver com pecuária, né? Eu, por ser agrônomo, a gente teve isso, mas é uma frase que eu nunca esqueci na minha vida. Da cerca para lá, o sistema de produção é totalmente diferente. Não interessa você estar na mesma micro, macro região. Às vezes, dentro de uma fazenda mesmo, você tem sistemas de produção totalmente diferentes um do outro. Porque você tem variação de solo, né? Porque você tem, vamos falar, até formato de de pasto, muda o comportamento do animal, muda o ambiente. Então, é muito difícil você poder fazer um comparativo geral, assim. Né? Por que nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma avaliação unificada, tanto do Angus como do holandês e tal, e funciona mais? Basicamente o mesmo sistema intensivo de produção, né? Exato. Então, e aqui é tudo quanto é jeito, rapaz. Até leite em pó, às vezes o cara dá para o animal comer e o outro tá dando silagem com a melhor ração possível. Então, é difícil. E até mesmo esse caso de avaliação que tem uma propaganda de que é o mais adaptado a pasto, a gente vê nas fazendas assim que são referência uma suplementação de coxo muito forte. Não. Né? A tecnologia tá aí para todo mundo usar, né? Sim. Ninguém pode, inclusive, crucificar eles porque eles usam. Não, eles querem apresentar o animal no seu máximo potencial. Todo mundo gosta do mais gordinho. Todo mundo gosta de mostrar o animal bem apresentado. A gente sabe que fazer leilão de touro com touro magro não dá certo, né? O mercado não aceita. Então, a tecnologia está aí, eles usam também. E eu não acho que está errado. Eu acho que está, né? Tem que ser aplicado. Se o animal tem potencial. Eu acho, daqui a pouquinho a gente vai acabar voltando nesse assunto, mas eu queria só mudar um pouquinho o enfoque, assim. Você falou pra gente, você tem 15 anos aí, né? No colegiado, sim. Colegiado de 20 jurados. 20 anos trabalhando. E você pegou toda essa... Você teve essa base inicial ali, as grandes referências, né? Você falou do convívio com o seu B. Eu imagino que no início da carreira você deve ter assistido grandes criatórios, você podia falar um pouquinho disso também. Aí eu queria tocar no assunto assim, como jurado, né? Você viveu vários momentos da raça, julgou as principais exposições do calendário aí, já julgou Expo Zebu, já jogou Expo Inel, e entre quase todas as outras ali.
por que a gente não tem uma renovação e uma formação de novos jurados compatível com a necessidade que a raça demanda? É uma boa pergunta. Eu tenho para mim, César, que é muito difícil você assumir uma responsabilidade como essa de julgar apenas estudando, né? E mesmo com você tá estagiando ali, não sei hoje se são 10, se são 15 posições, 20, não sei, porque isso aí muda. Mas isso não te dá bagagem para você criar sua personalidade e fazer, né, o julgamento com a tua cara, né, o teu jeito de apartar o gado. Eu acho que isso aí é uma coisa que muita gente questiona e quer até, né, como é que diz? Intensificar, né, essa renovação. Tanto que na época que eu efetivei tinha aquele negócio de J1, J2, J3, né? Então eu comecei lá do J3 e tal, tudo normal. Mas eu acho que a bagagem faz muita diferença realmente. E o mercado acaba selecionando os jurados que têm uma continuidade, que tem essa bagagem para aguentar essa responsabilidade, porque o jurado vai com vontade de fazer certo, né? Ele vai com a boa intenção, mas muitas vezes ele fica pelo caminho porque ele não gera uma consistência, que os criadores, os técnicos que estão assistindo, os gerentes e tal, não conseguem ver uma personalidade naquele cara, o que ele valoriza, como ele fala sobre o que ele valoriza, por que isso é importante, por que essa race é melhor do que aquela. E essa bagagem não é da noite pro dia. Talvez ele precise de muitas horas de curral antes de estar auxiliando pista. Curral, né? E frigorífico também, você quer saber? Eu acho que uma coisa que o Adir, que é outra pessoa que me inspirou bastante, né, desde novo, sempre falou, é importante você saber onde está a peça, cada peça, como que é feito isso no frigorífico, como que é feita a matança, como que é feito o porcionamento. E isso aí é uma coisa que naturalmente eu tive por ter crescido vendo isso, né? Então, eu acho que a maior diferença é essa, César, sinceramente, é a hora curral mesmo. É tempo de experiência, bagagem mesmo. E eu sempre falei isso aí, porque antigamente o povo falava, você não pode dar assessoria. Né? Tinha uma caça às bruxas em relação a isso. Eu acho que a boa intenção ou amar está muito mais na índole do jurado do que se ele trabalha ou não fora, porque ficar sentado no sofá esperando para julgar, morre de fome. Né? Não tem mais. Você não se sustenta com isso. Aliás, porque jurado não é profissão. Jurado é uma atuação a mais. Né? Então, o cara tem que ir pro campo sim, tem que ir lá mexer, tem que aprender a fazer, tem que acasalar, tem que apartar. Sujar a bota mesmo. Eu acredito nisso. Concordo. E essa atuação como jurado, Marino, tem um papel muito importante de você estar direcionando um pouco da seleção da raça. Como que você lida com essa responsabilidade? E poderia comentar assim de alguma passagem, de algum comentário que você fez e que você acha que tenha envolvido positivamente o direcionamento da raça, assim? Cara, sinceramente é uma grande responsabilidade. Eu não sei como é para cada um, né? Mas para mim sempre foi, porque você eleger um grande campeão em Uberaba, por exemplo, é uma responsabilidade imensa. Aquilo ali todo mundo vai ficar sabendo, né? E aquilo influencia muito a opinião das pessoas. E tudo isso tem como eu vim também dessa parte do gado comercial, né? Porque o meu avô materno mexia com comercial, além de usar touro, perro e tudo. A gente sabe que a responsabilidade na ponta da cadeia é a própria alimentação da humanidade, né? Então eu levo muito a sério isso, muito mesmo. E assim, nas nossas passagens como jurado, né? Eu acho que o mais importante é o conjunto da obra, sabe? Você, por exemplo, nós tivemos na Expo Zebu no ano que o caiaque ganhou, né? Independente do que vão falar, quem não gosta de pista, porque hoje é que nem técnico de seleção, né? Tem sabido para tudo, professor para todas as coisas, mas é um touro que hoje é imbatível, há muitos anos. Isso é uma coisa que me deixa feliz, né? Um caiaque, um landau,
um Talento, um Neru. Todos esses touros passaram pelo nosso julgamento, além de grandes vacas, né? Então, assim, eu acho que o conjunto da obra aqui é o mais importante. Porque hoje você vê esses grandes leilões acontecendo, né? E os valores, a amizade, a família nelorista prosperando e tal. E a gente participou de uma forma bem humilde, mas estamos participando disso, né? Então, acho que é isso que é o que eu mais valorizo, sabe? E desde 2010, quando você começou a atuar dentro do quadro de jurados, para até a última exposição assim, que você tenha julgado, qual que você acha que foi a principal evolução da raça como um todo? Na média, não de indivíduos específicos. Qual que você acha que foi a... Na média, sem dúvida alguma, cada ano que você vai para a pista, você vê menos senões e defeitos nos animais. Quais, por exemplo, você acha que... Às vezes você ainda viu uma res de uma anca piorzinha. Hoje você, praticamente 100% do gado tem uma inserção de cauda correta. Antes você via muitos animais extremados, muito longe do chão, um animal tardio demais. Hoje você já vê uma média, né? Uns animais, vamos dizer, como a gente sempre fala, né? O animal pesado, porém equilibrado, né? Que é o que a gente quer. E principalmente os aprumos também. Acho que os aprumos, à medida que o tempo vai passando e o desempenho dos animais até vai melhorando, né, que é uma coisa natural, você vê animais bem aprumados numa pista com 1,6 kg por dia, 1,3 kg. Com os touros hoje estão chegando em 1.300 kg, com 1,2 kg e tanto, 1,3 kg. Isso é inimaginável. E com bons aprumos. A maioria, pelo menos, né? Ou pelo menos os que ganham, que a gente busca, né? Então, assim, eu acho que são vários aspectos que evoluiu, sabe? É impressionante. E eu acho que a maior visão que você tem é quando você olha num campeonato e vê, assim, uma mais linda que a outra e você fala assim, poxa, né? Olha o que estão mostrando pra gente, né? Primeiro prêmio de cada categoria, qualquer uma delas é uma grande matriz. Então, acho que é por aí. Hoje você já não tem mais aquela coisa que você sabe, vai ser o último, não tem chance de ganhar nada. Eu peguei uma vez uma Espanha, onde tinha uma grande campeã da Espanha do ano anterior, uma reservada, mais 3 reses extraordinárias numa mesma categoria. Até o 5º prêmio eram reses super campeãs e maravilhosas. Então é uma coisa assim, você fica olhando aquilo, você fala, que ponto nós chegamos, né? A diferença do primeiro para o último de cada categoria ficou muito pequena. Muito pequena, é muito detalhe, sabe, é detalhezinho mesmo. Muitas vezes você tem que partir para aquele, a unhinha tá virada para cá. Não, claro que não é assim que você vai falar, né? Mas vamos dizer, é quase que isso, entendeu? É uma picuinha, quase, para você tirar um animal de primeiro prêmio e numa pista como essa. Né, com 800 cabeças, 600 cabeças, que seja 400 cabeças, como hoje tem sido as grandes exposições, 500, mas a gente já julgou a exposição de 1.000. Eu acho que a média hoje é extraordinária. E olhando para os próximos 15 anos, qual que você acha que são os principais desafios que a raça Nelore, em especial nesse trabalho de pista de julgamento, você acha que tem a superar? E como que você planeja atuar como jurado, assim, pensando em direcionamento da raça? O maior desafio para mim dentro da população de pista é uma variabilidade genética maior, na minha opinião. Hoje, basicamente, quando a gente mexe acasalando animais de pista, você tem uma concentração forte do sangue do caiaque e do landau, ou até outros touros que tenham vindo do Basco, né? Com a base lá atrás de Bitelo e Big Ben. Que foram os touros que foram fazendo o gado. Bitelo, Big Ben, Fajardo, Ludi, para trás você vai olhando, você é sempre os campeões do ranking que estão fazendo, né? Eu tenho procurado abrir um pouquinho isso, para a gente ter uma variabilidade genética maior e poder tirar indivíduos que sejam um pouco mais abertos nessa genética, né? E dar opções, né? A gente tem visto até animais que vêm até de plantéis de avaliação, né, que primam por isso, ou que não olham tanto para o lado da avaliação, mas que produzem animais que estão atingindo um desempenho de pista, né? A gente viu, eu posso dar exemplo? Claro. Por exemplo, um Átila de Naviraí é um touro que dá um gado de pista, né?
Então, assim, eu acho legal. Eu acho o maior desafio nosso dentro da pista é isso aí. É você identificar boas opções para colocar nesse gado, né, que está muito fechado nessa genética e continuar com uma maior consistência. E dentro desse raciocínio, assim, uma pergunta mais prática aqui. A gente trabalha com uma raça abençoada, assim, que respondeu muito bem a toda a pressão de seleção e atingiu níveis, assim, que concorre com qualquer raça no mundo e se coloca aí entre as principais raças de corte do mundo em todos os aspectos, né? Sem dúvida. De produtividade, qualidade de carne. Agora a gente já mudou muito o patamar da nossa carne e tudo mais. Agora, dentro da seleção da raça, quando você fala que a gente acaba concentrando muito em algumas linhagens, acho que isso é comum e é sempre um desafio. Agora, sim, você acha que buscando uma nova opção, uma nova abertura ali, uma opção é a gente voltar um pouquinho para trás e usar alguns touros antigos que às vezes a gente usou um pouco menos, ou é só olhar para frente para as novas gerações? Acho que as duas coisas, sabe, César? Porque assim, quando você olha para trás, você pega alguns reprodutores que eram muito confiáveis em determinadas características. A partir disso, você tem uma facilidade de uso deles, né? Por exemplo, se você quer colocar beleza racial para fazer, né, caracterização, vamos falar tecnicamente, né? Caracterização racial, por que não você colocar um Big Ben numa vaca caiaque com Landau que tenha uma estrutura, eu não gosto desse termo, mas vamos dizer, moderna, né? Por que não colocar um Big Ben? Se você precisa arrumar uma linha de dorso, por que não você buscar um Gero, né? Uhum. Então, eu vejo dos dois lados, porque a raça, eu sempre falo isso, em melhoramento genético, você melhora médias, você não melhora indivíduos. Você falar que o pai tem que ser melhor que o filho, é muito difícil você definir isso aí, porque a raça, ela é ela tem como é que chama? Um genoma restrito, definido. Então, como você... Não é que nem tecnologia que você melhora o câmbio do carro, coloca 8 marchas, o carro fica mais econômico, etc e tal. Na raça não dá para fazer isso, a não ser que você insira genes de outra. E os grandes saltos genéticos de raça vieram com indivíduos, Indivíduos. Né? Não então, trabalhando média, né? O que você está buscando quando você busca o melhor animal é a melhor combinação genética. E não necessariamente que ele seja o mais novo. Se você pegar um touro da década de 80 que era desenvolvido e desse a tecnologia que nós temos de ração, de manejo hoje, quanto ele pesaria? Alguns eu tenho certeza que seriam tão pesados quanto os mais modernos, né? Então, eu não tenho restrição com touro antigo, pelo contrário. E também não tenho restrição com o futuro da raça de forma alguma. Tudo que eu quero é ver grandes touros aí e poder usar. Então eu acho que a raça, ela mais do que você ter uma regra de vou para frente ou só presto o que está para trás, não, bom senso. Vamos complementar com a melhor opção possível. Eu tenho visto sair filhas de Legate no mercado aí com muita qualidade. Ele era um touro que corrigia ali de dorso garupa, a gente sabe, né? Eu tenho visto filhas de enlevo boas, eu tenho visto gado do Gero, até de Big Ben, até na pista tá aparecendo, né? Então, não vejo mal nenhum, assim como tá aparecendo um Átila, tá aparecendo de vez em quando, pinga ali um animal vamos falar assim, um diamante da Guadalupe, né? Que é Landau, né? É Landau, mas a linha materna não tem nada de caiaque, por exemplo, então dá para você usar em cima das caiaques, é um touro interessante. Entendeu? Sim. Então eu vejo com bons olhos essa variabilidade e esse bom senso para complementar o indivíduo e fazer melhorar a média como um todo. E não existe receita, né? O que serve para sua seleção, às vezes não vai ser o mais indicado para a seleção do seu vizinho, né? Do seu colega. Então, exatamente, é que nem a gente tá falando. Às vezes da cerca para lá já é outra história. É um estudo mesmo, é um joguinho de xadrez. É que nem aquela coisinha do carrinho lá da Ferrari na pista, na estrada de terra e o Fusca em Interlagos, não tem como, né?
E olhando um pouco pro Nelore POI, que a gente sabe que você, Carlos, hoje é uma das referências no assunto, quando a gente está tratando de Nelore POI, qual que você acha que são as principais características desse gado mais puro, que poderiam agregar no Nelore moderno? Não, sem ser a melhor expressão possível, mas, quais características você acha que podem ser resgatadas e quais senões tem que tomar cuidado também quando for utilizar isso? Leonardo, na verdade, assim como eu falei sobre a minha preocupação nos próximos 15 anos a respeito de variabilidade genética, isso existe no POI também. Porque o POI é uma população restrita por definição, né? Veio uma quantidade, no total de animais, veio 252 zebuínos da Índia. Nelore exatamente eu não sei quantos, mas não é mais do que uns 80. E depois veio os embriões dessa última importação. Então, por definição, é uma população restrita. Por definição, ela tem homozigose, né? Tem consanguinidade. Então, é um gado que ele se limitou um pouco com o tempo. Exatamente por essa menor variabilidade. A gente fala que consanguinidade é boa com bons indivíduos. Mas quando você tem uma população restrita, isso é preocupante. Você pode fazer consanguinidade com um bom indivíduo e tirar bons resultados para fixar uma característica. Mas a população como um todo, sendo homozigótica, é uma preocupação. Então, o que o POI tem vivido nos últimos anos é o seguinte: a gente está buscando tirar indivíduos que possam contribuir com o PO. Que nem você falou, não é o melhor termo, como nós estamos dizendo, mas o Nelore moderno, ele está um passo à frente, porque ele tem uma variabilidade genética maior, como população como um todo. O POI, ele é muito funcional, ele é muito bem caracterizado, ele tem as peças, normalmente são nos seus lugares exatos, ele é um gado lapidado, né? E ele não é um gado super grande, né? Muito pelo contrário do que se pensa por aí, o bom POI é assim como o bom PO, é um animal desenvolvido que tem equilíbrio, ou seja, costelas, membros, comprimento, porque nunca pode esquecer o comprimento também, né? Que tem muita gente que hoje fala de profundidade e esquece do comprimento do animal. Peso, né? Exatamente, que é o que dá peso. Então eu sempre falo, a proporção é costelas, membros e comprimento. E arqueamento. Tem um monte de coisinha, não é só ser grosso, né? E eu acho que o POI, ele é esse gado que é uma fonte genética de abertura, de refrescamento. Então a gente busca indivíduo. Eu tenho visto usar muito o etan no gado de pista. É legal, porque você vai ter ali um indivíduo de sangue diferente que você pode trabalhar voltando os touros de pista. Esse tipo de trabalho é que é legal com o POI. Não adianta a gente falar que nós vamos hoje, né, vamos falar assim, como admirador e criador de POI, eu falo, não dá pra gente só criar POI pelo Brasil. Porque é uma população restrita, então ela tem algumas coisas que limitam um pouco mais. Mas ela é a fonte de pureza, ela é a fonte da funcionalidade, ela é a fonte do refrescamento genético. Você não vai buscar no Tabapuã, né? Isso. Você vai buscar no POI. Né? Eu queria só que você alongasse um pouquinho mais. Você estava falando do comprimento, da estrutura, dando o exemplo do POI, né? Queria que você alongasse um pouquinho mais nesse modelo animal. Hoje eu vejo essa moçada que está sendo formada agora, que está chegando no mercado ali. Muitas vezes existe uma comparação que eu acho perigosa do zebu com o gado europeu. E essa curva de crescimento é muito diferente, né? O desenvolvimento de um bezerro Nelore para um bezerro europeu é muito diferente. Perfeito. E quando a gente prega, é uma palavra que está sendo muito utilizada nos últimos anos, a questão da precocidade, muitas vezes a gente está induzindo o pessoal a um erro desse modelo animal, né? Você falou do comprimento, me veio à mente o perigo da precocidade, que muitas vezes eles estão
dando preferência para um animal mais baixo, mais curto e que termina cedo e não dá peso, né? Exato. Sem generalizar. Mas assim, eu já falei muito, eu queria ouvir de você. Não, isso aí tá se você for no IBGE e ver o peso de carcaça médio das boiadas, eles têm as estatísticas anuais lá. O peso tá caindo. E a indústria não quer isso, né? Não. A indústria tá com a tendência A não ser de carcaças maiores e mais pesadas. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, você falou perfeito. O pessoal forma e aprende que precocidade é o animal grosso, né? E às vezes já com acabamento e prontinho, com a idade mais baixa possível. Vamos começar pelo seguinte fato: precocidade são 3. Existe precocidade em ganho de peso, precocidade em acabamento de carcaça e precocidade sexual. São 3 coisas diferentes. Alguma correlação existe entre elas? Sim. Principalmente em relação a ganho de peso e precocidade sexual. Quem foi o primeiro que valorizou precocidade sexual? Foi a pista, né? A gente, dependendo do modelo animal, você tem que estar com a resprenha naquela idade, senão acabou. Tem regulamento para isso. Tem regulamento. E faz muito tempo. Foi desde o início do ranking. Você já era atuante na época, você sabe. Hoje começou o ranking em 93, faz 32 anos. 32 anos que a gente mede isso no lugar de pista. Porque você vai reproduzir uma matriz que não conseguiu emprenhar cedo, sendo que a filha dela tem uma tendência a também ter essa mesma dificuldade e que vai te comprometer numa disputa de exposição, no ranking. Exatamente. Vai comprometer a precocidade do rebanho como um todo, né? Extrapolando para uma seleção. Então, assim, quando as pessoas hoje estão saindo da faculdade recebendo a ideia de que o precoce é o costeludinho, né, e redondinho, porque é o acabamento que faz ele ficar redondinho. E aí você quer um bezerro de 12 meses assim? Não é assim, né? Sabe qual que é o maior problema? Não é nem o bezerro em si, que, né, tá acabadinho e tal. Tem já um 16 arroba, vai pro frigorífico. É as irmãs que ficam na fazenda. Esse é o maior problema. O que nós estamos fazendo com a nossa vacada? E essa estatística que você citou aí mostra isso, né? Exatamente. Que talvez não seja o caminho. Né? Exatamente. Então, assim, tem que ter proporções. O gado Nelore tem que ter proporções. Ele tem que ter... todas as suas medidas, elas têm que ser equilibradas. Porque isso até influencia sobre a parte funcional, tanto sexual como de aprumos, isso tem. Se um animal for exagerado de costela e com as perninhas curtas, ele vai ter problema de aprumo. Está cansado de ver isso, né? Se for alto demais, também. Então, por isso que a gente busca o equilíbrio, né? Porque isso tem uma correlação com a funcionalidade geral do animal, em termos de locomoção, em termos de reprodução, em termos de habilidade maternal. Então, assim, tem que ter profundidade. Profundidade é uma coisa, arqueamento é outra. Arqueamento é fundamental, não só pela parte funcional do animal, que é funcionamento de todos os sistemas dele, né? Sistema respiratório, circulatório, digestório, etc. Como também as peças, né? As peças da carcaça. Né? Um animal que tem um dorso estreito, ele não tem um bom contrafilé. Né? Um animal que é selado já prejudica o antio, né? Que está bem ali onde o cupim deita. Falando mais especificamente, não só porque o contrafilé é grandão, né? Isso vai muito de encontro com o que você comentou do técnico ter que ter experiência de frigorífico, né? Sim, a gente tem que saber o que é que você está perdendo quando você olha um animal ou o que você está ganhando. Então tem que ter profundidade, tem que ter arqueamento, tem que ter comprimento. Comprimento tem uma herdabilidade um pouco maior do que profundidade? Tem, a gente vê que é mais fácil por comprimento. Mas não é por isso que você vai julgar um animal curto. Ou você vai tirar para ser uma doadora uma res curta. Não. Temos que manter. Porque disso depende a própria eficiência da nossa pecuária comercial. Quanto mais leve você está vendendo no frigorífico, com a margenzinha que a gente está tendo ultimamente... né? Que cada dia é mais apertado, então cada dia tem que ser mais profissional e cada dia a genética tem que ser mais completa. E essa parte de composição entre músculo e acabamento eu acho muito interessante, porque uma vez eu vi num julgamento um colega falando, né? Esse bezerro não é necessário que ele tenha o acabamento,
que ele é bezerro, ele tem 11 meses. Foi polêmico, eu vi algumas pessoas falando mal, mas aí eu fiquei pensando comigo, bom, se a gente for fazer uma pecuária ultra precoce, nós vamos mudar nosso gado todinho. Então vamos parar, né? Aí chega no que você falou. Vamos começar a comparar o Nelore com o Angus? Pra quê? A carne do Angus é diferente da nossa? Ótimo, a gente está competindo com eles. O biotipo do gado é diferente? Ótimo, porque aguenta pasto. O Angus não aguenta pasto fácil que nem o Nelore. Podem gostar do Angus, tudo, mas não é a mesma coisa, né? Então, é bom que seja diferente. É por isso que a gente está na liderança. E o cruzamento industrial nunca vai deixar de ser uma opção boa, né? De você buscar aí uma terose, um aumento de desenvolvimento. E de fazer... Uma complementação, né? Entre as raças. Então, o Nelore e o Angus... Eles andam juntos se cruzando, eles não precisam competir, talvez. Exatamente, né? exatamente. Mas é bom a gente também ter um produto diferente, sempre defendo isso. Às vezes eu falo, isso é polêmico, tem gente que discorda de mim piamente, né? E fala assim, não, você não pode falar uma coisa dessa, porque o padrão mundial de carne é marmoreio, não é no volume. Isso é um nicho. Calma, gente, também não vamos extrapolar o tal do marmoreio e fazer uma carne igual a do Angus. Para quê? Se a gente tem um mercado que nem o europeu, onde a maior parte dos países querem carne magra. Não, algumas salsas, principalmente italianas, tem... Piemontese, marquigiana, chianina, tudo, né? Tudo com baixa gordura, né? Baixa gordura, inclusive de acabamento, menos do que o Nelore. Para algumas dietas pode fazer mais sentido. Algumas pessoas têm restrição a consumo de gordura. Você pega, por exemplo... hospital, você não pode fornecer para paciente carne de wagyu. Exato. Tem necessidades para todos os... Teve uma época, inclusive, que a fazenda nossa foi habilitada para mandar carne para a Itália para fazer papinha de neném. Tinha que ser carne só com acabamento, porque aí eles separavam, né? E sempre foi Nelore que a gente engordou. Então, tira o acabamento e faz a papinha do neném com proteína pura. Eu acho isso positivo. Claro. Eu não vejo como uma desvantagem não ter um marmoreio. E a carne de Nelore de qualidade, né? Do animal jovem, que a gente tem hoje um volume grande já, também tem seu nicho de consumidores que vão preferir ela, às vezes, do que uma outra carne um pouco mais gorda ou com marmoreio, né? Eu tava vendo... mercado tá aí para todos. Tem nicho para tudo. Eu tava vendo esses dias uma promoção super legal, as picanhas de 900 gramas de novilha Nelore precoce, que eles falam, né? Uma picanha de 900 gramas, tá? Um preço um pouco diferenciado, mas é uma carne boa. Né? Uma carne macia e tal. A gente estava falando mais cedo com outro colega aqui, outro entrevistado, que hoje, se você pegar antigamente, você ia no açougue para você comprar uma carne de churrasco, era uma loteria, né? Você não sabia que carne você estava comprando, então se ela ia ficar boa, se ela ia ficar ruim, não dependia do churrasqueiro, dependia da loteria do açougue, né? Hoje não, hoje você tem vários cortes que tem um rótulo e tem um protocolo de produção, de raça, de nutrição e tudo mais, que só vai ficar ruim, aí vai depender só do churrasqueiro, né? Pois é. Inclusive, até as centrais agora vão começar a rastrear os animais que vão para a própria central de inseminação. Por quê? Porque, assim, tem uma tendência mundial de você identificar o rebanho todinho do mundo, para você saber tudinho que está acontecendo. Eu acho isso positivo. A Alta soltou esses dias aí um comunicado que todos os touros vão ser chipados. É uma rede mundial de rastreabilidade. Aí acaba essa confusão que você está falando, que a gente vai lá e não sabe o que está comprando, de onde veio, como é que vai estar. Né? Não, agora você sabe exatamente o que você está fazendo, não é? E eu acho isso muito importante. Eu acho isso fundamental, né, para o mercado da carne e para o consumidor como um todo. Carlos, um ponto que você comentou, um comentário agora há pouco, desse julgamento que você viu o bezerro mais bem terminado, muitas vezes tomando pau por conta desse ponto. Muitas vezes o animal que no momento é o mais bem conformado, não necessariamente é aquele que você, na sua visão de técnico, é o que vai virar, é o que vai se desenvolver da melhor maneira. Como que é a sua visão quando você está atuando como juiz na hora de você dar um campeonato para um animal entre dois animais
Um que tá pronto no momento, só que é o que você não acredita que vai ser o melhor daqui a 1 ano, conforme for tendo essa curva de crescimento, ou dá para um que não tá tão preparado, mas que você acha que tem um potencial maior. Como que você coloca isso na hora de fazer o seu julgamento? Excelente pergunta. Isso é uma coisa que eu acho que a gente é muito mal instruído. Inclusive, eu falo no sentido até ligado com a sua pergunta, César, sobre renovação. Uma vez que a associação te ensina que você tem que jogar só o momento, você incorre em erros. É um fato. Um momento serve para você olhar aquele animal e ver. Ele tem um senão. Tem um senão nesse animal, que o aprumo dele não está tão bom, tal. Passível de manejo? Passível, muito passível de manejo. Não, esse aqui não é passível de manejo. Aí sim o momento serve, quando não é passível. Agora é passível. Né? A gente está lá, inclusive o julgamento não serve só para a gente classificar, dar o prêmio, né? Serve também para a gente dizer, esse animal merece um manejo. Ele perdeu hoje por conta né? Vamos falar, a mão está um pouco pior e tal, mas a gente não deixa de valorizar. Eu não sou do tipo de jurado que olha só aquele lá, o que está mais branquinho, mais limpinho na hora, o que já está formado. Não, eu costumo pensar no que eu enxergo daquele animal para frente. Porque eu acho que a gente, com esse posicionamento, né, com essa, você vai adquirindo essa bagagem para poder pensar sobre isso, né, você tem menos erros. Porque uma coisa horrível é você dar um campeonato Bezerra numa Exposebu para uma Reis e ela ser vendida lá por alta soma e depois ela não virar. Né? Então, assim, eu penso a respeito do que vai ser no futuro, sim. Eu tento, né, da melhor forma possível, com muito bom senso, muito raciocínio, mas penso nessa evolução desse animal, sim. Através das características dele mesmo, não sem inventar nada, né? Tipo, a gente olha desenvolvimento, tem várias regiões do animal onde você consegue perceber se ele vai crescer ou não, né? Você pega a idade do animal, uma bezerra que está um pouquinho mais alta do chão, bezerra, mas ela tem o potencial de, né, equilibrar as costelas com o tempo, depois que emprenhar principalmente, né? Então, essa bezerra tem uma chance, porque se ela tem um racial muito forte ou muito bom, mas ela está um pouquinho mais alta do chão, vou valorizar a parte boa que ela tem. Que perfeito nunca teve, né? E não vai ter também. Por isso que a gente está aqui, né? É uma busca eterna. É uma busca eterna, isso que é a graça do negócio, inclusive, né? Porque perfeito só Deus, a gente está tentando se trilhar o caminho aí do mestre. E dentro eu acho que a pista, ela tem um pouquinho essa função didática, né? Não só de intercâmbio ali entre criadores, comparar os trabalhos de seleção que estão sendo feitos, os direcionamentos, mas ela tem uma função didática. E ultimamente a Nelore fez uma mudança e que as categorias estão sendo comentadas, né? Você achou essa mudança positiva? Eu achei sim. É uma oportunidade. Porque eu acho que, inclusive, você já vai mostrando o teu raciocínio nas categorias. Tem um animal que ganhou não sei aonde, morreu na categoria. Não, você explica aí já, ó. Chama a atenção do criador, do profissional que está envolvido com aquilo, para ele olhar melhor uma determinada coisa, né? Porque a gente tem animais que têm tendência de acumular gordura mais cedo, não a gordura de acabamento, mas uma gordurinha num lugar que não deve, uma banhazinha, alguma coisa do tipo, ou entortar um aprumozinho. Então é bom isso aí, porque você deixa muito claro o que você está pensando, né? E o que você está buscando. Eu achei legal, sim. Principalmente vai dando sinais, né? Que às vezes tem conserto, né? Exato. No decorrer da vida dele. Né? Exatamente. E aí, que nem a Exponel do ano passado, que nós jogamos sozinhos, eu inclusive joguei rodando, como é o estilo antigo, vi muitos julgamentos quando eu era moleque desse jeito, hoje não é mais tão comum, mas já ia classificando os animais na rodada. Aí eu parava os animais já na ordem e tirava uma dúvida deles parados, porque o ponto de vista dos aprumos, quando o animal está andando é um, quando ele está parado é outro. Às vezes você tem uma percepção diferente. Então eu tirava as dúvidas e bem assim, transparente, e depois falava exatamente o que foi que me levou àquilo. A única coisa que eu acho que é um erro é começar o comentário do primeiro para o último.
E na Expo Enel eu pedi autorização e me foi concedida de fazer de trás para frente. Porque você vai tirando defeitos e chegando no animal mais completo. O raciocínio fica muito mais fácil, tanto para o jurado, que é o de menos, na verdade, mas principalmente para quem está assistindo, é mais didático. E esse modelo que você falou de já ir colocando em ordem na hora que está girando ali, ele acaba sendo muito mais didático e muito mais interessante para o público, né? Dinâmico, você chama muito também, mais a né? atenção do público, você Prende realmente a atenção porque é mais importante ali, que é o julgamento, né? Sozinho eu acho que você consegue fazer. De 3, infelizmente, não dá, mas sozinho eu sempre julgo assim. Eu vi um revezamento, né? Eu vi o Irineu fazer isso em Avaré 2007. Ficou muito legal. Foi lindo o julgamento, naquela chuva. Foi muito legal. É bem bom. Um exemplo para nós. Seu trabalho como técnico, Marino, qual que você acha que é a principal diferença do Marino juiz para o Marino técnico na hora que está na fazenda acasalando? Qual que são o que você tem que mudar no seu olho e na sua percepção de um trabalho para o outro? O que muda é só a sua baliza, né? É a baliza, porque você ali vai estar avaliando animais muitas vezes a campo. Tem muitos clientes que, né, criam animais a campo, realmente, no pasto e tal. Então, o que mais muda é a baliza, porque acho que os princípios e o objetivo tem que ser o mesmo, né? Um animal realmente bem caracterizado, com as proporções corretas, com os aprumos mais corretos possível, parte sexual bem corrigida. Os objetivos são os mesmos. O modelo produtivo, eu acho que é um só, que a gente tem que seguir, né? Seja na pista, seja no campo. O que muda é a baliza, só isso. E ao longo dessas quase 3 décadas de atuação profissional junto à raça Nelore, teve alguma história de bastidor, assim, alguma história que te marcou junto à raça, junto a criadores, ou coisa que seja interessante pra gente estar comentando o caos mesmo com o nosso público? Sim. Tem muitas, viu? Histórias até, principalmente quando você fala, né, de julgamentos e tudo, mas eu teve uma vez que aconteceu uma coisa interessante, até foi a primeira vez que eu fui julgar em Uberaba, 2013 isso. Teve um colega que falou assim, olha, tá ficando escuro, e esse outro colega aqui, que era o terceiro jurado, né, ele não enxerga bem à noite. Então vamos falar pelo menos aí dos 2, 3 primeiros aí, pra gente não dar um tiro muito longe. Tudo bem? Tudo bem. O gado rodou, a gente olhou e escolheu 2 animais. Eu me lembro até dos animais. Exatamente quais eram. E aí, na hora de passar a nota, o que não enxergava bem, segundo o primeiro, bateu o voto comigo. Aí, dos que a gente tinha escolhido. E o outro que tinha falado, né, pra gente tomar cuidado porque o terceiro não enxergava bem à noite, deu um 5º prêmio no nosso primeiro. E aquilo foi, assim, a gente não aguentava, começando a tirar sarro. Você tá ficando louco? Você que falou pra gente fazer assim? Agora você faz um negócio desse e ele não se aguentava, rapaz. Ele ficou tão bravo que deu até um murro no elevador, na hora que chegou no hotel. Quem não estava enxergando era ele, né? A verdade. E enxergou tão pouco que até, mesmo combinado, não deu certo. Mas são várias histórias. Quando eu fui jogar com o Tavinho, eu tava falando pro César, primeira vez que eu joguei com ele, ele parava para me contar um caos na beira da pista, né? Tava eu, ele e o Luiz Sérgio. E aí eu ficava lá ouvindo ele, prestando atenção nele, o respeito pelo jurado mais velho, já era meu amigo e tudo. E contando caos, e eu dando risada com ele, não sei o quê. Quando eu vi, o Luiz Sérgio já tinha julgado, já estava voltando para a cadeira. E o Tavinho estava ali parado com a ficha na mão. Ele já sabia o que ele tinha visto ali, já estava anotando também, e eu não tinha feito nada. E era a minha primeira exposição grande. Aí eu, naquela vergonha, saí correndo para julgar a categoria inteira depois de ouvir os causos do Tavinho. Mas é para acabar. E você comentou assim dessa primeira exposição que você julgou em Uberaba, junto com esses 2 jurados, e também comentou de julgamento que você faz sozinho. Quais são essas diferenças de julgar com outras pessoas, de ter o julgamento sozinho?
E também, nesse caso de onde são 3 jurados, como que é a comunicação entre os jurados na pista? Assim, você combinou do combinado que vocês fizeram, mas como que é normalmente? Assim, varia de exposição para exposição? Varia. Varia porque quando você monta um trio, eu acho até que os trios têm que ser muito bem pensados, né? Porque é perigoso. É perigoso, às vezes, dentro do trio, você ter 2 jurados de visão muito diferente. E isso, não sei se cria um equilíbrio. Na minha opinião, acho que não, sabe? Porque eu acho que a gente tem que seguir mais ou menos uma linha, nós todos. E a gente tem atualização técnica para isso e tal. Então, assim, você valoriza um pouquinho mais de caracterização do que o outro, você vai dar uma diferença de primeiro para segundo prêmio no máximo, numa situação bem específica. Porque para quem, assim, tem mais experiência, mais bagagem, normalmente bate sem você precisar conversar, sabe? Ou chega muito próximo, a cabeceira está na cabeceira, o meio no meio, o fundo no fundo. Agora, quando é muito diferente, é um pouco perigoso na minha visão, sabe? Então eu acho que até formar trio é uma arte, sabe? Tem que ser bem pensado. Quando você julga sozinho, tem 2 lados. O lado bom é a dinâmica do julgamento para você e porque o seu raciocínio vai ficar claro do início ao fim, né? Se você seguir uma linha. Mas, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande. Esse julgamento da Expo Enel no ano passado, na minha visão, eu sempre falei que eu achava que uma Expo Enel e uma Expo Zebu tem que ser trio, né? Bem montado. Bem montado. Não, mas é verdade. É uma coisa que realmente tem que ser muito bem pensada. Não é só pegar 3 competentes, mas é pensar como é que vai ser. Eu não digo que vai ter briga, nada disso, porque a maioria são todos amigos, né? Mas diferenças podem haver e isso gera uma dúvida. Aí perde um pouco daquela credibilidade no julgamento, né? E dentro da pista, no início principalmente, assim, você deve ter tido as suas maiores referências, assim, as pessoas que você se espelhou bastante. Dá para falar? Sem problema, claro. Não são poucos, não. A gente viu julgamento do Adir, viu julgamento do Rômulo, vimos julgamento do Dr. Fausto, esses os que já aposentaram, e nesse meio o Irineu também, que foi uma pessoa que para mim foi muito importante, não só de ver ele jogando, como também o que eu ouvi dele. Foi uma pessoa que, porque ele quis, ele foi, sentou um dia do meu lado numa exposição, né, no ano que eu estava julgando, que eu comecei a julgar as exposições importantes, ele sentou do meu lado e me deu uma série de conselhos que até hoje eu repito para mim mesmo, sabe? Então, isso faz 13, 14 anos e eu agradeço muito ao Irineu por isso aí, por ter tido essa atenção com o jurado jovem que estava ali, né, começando e tudo mais, e ele me ajudou muito nesse aspecto. Sempre gostei muito do Tavinho, é um amigo pessoal, uma pessoa que eu também tenho como referência, e tenho muitos aí que tem um olho muito bom, que a gente assistiu o julgamento, que gosta demais, né? É até difícil citar, mas se eu tivesse que falar uma pessoa que contribuiu muito realmente para mim como jurado, foi o Irineu. E desses conselhos que o Irineu te passou, tem algum que você possa compartilhar com a gente? Assim? Ele falou para mim que, primeira coisa, eu tinha que sempre buscar tomar alguns cuidados e seguir uma linha. E saber a hora de parar também era uma coisa sábia. Isso até hoje eu guardo para mim, porque ele foi uma pessoa que, num determinado momento, até hoje ele trabalha em fazenda, mas ele falou, chega para mim, o julgamento eu já não quero mais fazer. E ele falou e deu exemplo, né? Então, eu acho isso muito legal. E quando a gente estava falando da renovação, acho que deveria ser uma obrigação, né? De todo mundo que adquire uma certa experiência, tá transmitindo realmente essa experiência. Porque é um negócio que tem que ter essa sequência, tem que ter esse segmento e essa experiência que cada um acaba acumulando ali, ela tem que ser transmitida, né? Eu concordo, César. Inclusive, esse ano, eu acho que efetivaram algumas pessoas com uma boa carga, sabe? Com uma boa experiência de fazenda, que já atuam no meio, que criam, que
mexem com o negócio já há muitos anos e eu tô, assim, são amigos, né? E eu converso sempre com eles e torço muito para eles. Assim como depois de mim teve o Rafael Rezende. O Rafael é muito amigo meu e a vida inteira a gente se falou e conversou e tudo que a gente pode tentar passar, sendo um pouquinho mais velho disso, né? A gente tem que passar assim. Eu achei que esse exemplo que o Irineu me deu de dar, esses conselhos, né? De fazer, porque ele quis, ele simplesmente foi ali, sentou e falou comigo. Eu achei aquilo incrível e eu tento passar isso pra frente. Bacana. Agora voltando num ponto que a gente começou no início da conversa, a gente falou que ia retomar. Essa parte de avaliação genética, você já trabalhou bastante com, e hoje como técnico da ABCZ, se fosse para fazer um alerta das principais características que o pessoal está pecando como um todo, e daí pode também fazer considerações sobre a pista de julgamento, o que você acha que tem que não mede assim, ou que o pessoal tá negligenciando e que para o direcionamento da raça deveria ser importante? E daí fazendo um complemento com de quem que é o papel tá ajustando em cima disso. Perfeito. Eu acho que o maior erro da avaliação foi ter usado os índices finais como uma moeda de mercado, né? Porque se você for destrinchar a avaliação genética como uma coisa científica e uma ferramenta, você vai aprender muito mais do que se você comprar o top 0,1%. Mas, além disso, essa busca frenética pelo 0,1, pelo líder e pelo mais caro do mercado, acabou fazendo com que as pessoas realmente se cegassem para o indivíduo. Então, assim, você não tem como criar uma DEP para raça. Porque são tantos genes que estão envolvidos com isso aí, que cientificamente é bem difícil. Talvez não seja impossível, eu não sei, não tenho a profundidade científica para dizer a respeito, mas pelo que a gente sabe de variabilidade genética, de herdabilidade de características raciais, é muito difícil você criar uma DEP para isso. Criar uma DEP para prumo, mais difícil ainda, talvez, porque um dia um animal acorda de um jeito, no outro dia ele já pode estar começando a entortar. Isso depende muito do manejo. Por quê? Porque a prumos, a herdabilidade da característica de aprumos não é tão alta. O manejo tem um efeito muito grande, então é um ambiente que manda mais. E esse tipo de característica, além da conformação, linha dorso-lombar, inserção de cauda, composição entre distribuição muscular e acabamento de carcaça, esse tipo de coisa, pararam de enxergar. Umbigo, exato. Pararam de enxergar. Nessa busca frenética foi cegando as pessoas. Então, por isso que eu falo, às vezes é melhor um top 10% que é morfologicamente e racialmente correto do que o top 0,1 que estão mostrando. Porque, inclusive, aqueles números, isso é mais um ponto muito grave, que eu já falei com as pessoas que eu acho que podem influenciar isso aí, né? A matriz de parentesco, né? O pai, a mãe, todos os parentes correlatos, ela tem um peso muito grande na avaliação genética ainda, por causa do modelo que é usado. E não deveria ser assim, o fenótipo devia mandar mais. Um touro deveria ter a chance de ser um expoente de uma determinada linhagem, né? E abrir uma opção para o mercado, porque ele é acima da média daquela própria linhagem dele. Agora, não ele ser simplesmente jogado fora porque ele vem de uma genética que já é mal avaliada na base. Mas ele não pode ser aquele indivíduo, né? Diferenciado daquela linhagem que vai dar uma abertura para... E um bom acasalamento conserta determinadas características e rápido muitas vezes, né? Exatamente. A gente já viu touros que a gente pensava assim, a média desse touro não é tão bom, mas saiu. Eu vou dar um exemplo aqui. O idílio da YB. É um touro que deu uma vacada de campo até boa, mas nada próximo do que foi o Fajardo. Ele vendeu muito sêmen, mas ele não produziu
tudo que ele era, que tudo que se esperava, mas ele deu um fenômeno. Então, assim, porque vem de uma determinada linhagem que é mal avaliada, esse animal vai ficar a vida inteira mal avaliado porque a matriz de parentesco pesa muito. Eu não vejo, sabe? Eu acho que isso é um erro também. E pesa muito. E como que pode ser corrigido? Tem que pesar mais o fenótipo. Nessa metodologia, você tem que realmente ter uma chance de alterar esses números de acordo com o desempenho extraordinário que esse touro está passando. Daí seria, por exemplo, uma avaliação de epemuras por parte de um técnico? Não só isso, mas às vezes um touro dentro daquela linhagem é uma linhagem de animais leves, mas pesa muito os filhos daquele touro. Ele tinha que melhorar a avaliação dele, mas não melhora. Não melhora. Ele fica meio que estático, sabe? Fica preso por ser daquele sangue ali, e isso aí tá errado. A genômica vem para ajudar a corrigir isso aí, mas a genômica ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, ela é importante, a gente aplica, a gente indica em algumas situações, mas ela ainda é incipiente, não tem jeito. A tecnologia demora um tempo para ela ficar firme. Marino, não sei, você tem muito mais conhecimento que eu com relação a esses sistemas, mas alguns criatórios que na origem ali não foram participantes fundadores ali desses sistemas. Da genômica, você fala? Do sistema de avaliação lá como na um sua todo, origem, tá. né, como um todo. E sabidamente tinham um grande rebanho, um gado diferente, e eles demoraram um pouquinho para entrar com aquele rebanho nos sistemas. Demora muito tempo para equalizar ali. Então, assim, o gado muitas vezes não é mal avaliado. Ele é não avaliado no início e carregou essa carga de não ter sido avaliado no início até hoje. Então, assim, será que não tem uma fórmula científica dentro do sistema para equalizar isso? Não, com certeza é possível fazer. Tem que aumentar realmente o peso do fenótipo dentro dessas avaliações. Tem que aumentar. Não adianta só a gente ficar na esperança do que os parentes foram ou do que a genômica diz. Porque o gene está lá, tudo bem. Mas o fenótipo é genótipo com o ambiente, né? Interação genótipo-ambiente ainda por cima. Porque tem genótipo versus ambiente, mais interação genótipo-ambiente. Essa é a fórmula completa do melhoramento. Então, são duas coisas que estão pesando menos. Então, isso tem que ser revisto. Eu queria tocar num último assunto polêmico, assim. A escolha de touros pela central. A gente viveu uma época em que o contratador de touro da central talvez fosse a peça crucial ali de uma central e pela importância que tem o macho que disponibiliza sêmen para a seleção da raça ali, pela quantidade de filhos que você faz a partir dali, é uma coisa que impacta em tudo, na seleção de todo mundo. E antigamente a gente buscava os grandes indivíduos onde eles estivessem. Ultimamente, com a força desse gado de avaliação e tudo mais, começaram a haver alguns criatórios fornecedores de touros para centrais. Com visitas anuais marcadas já. Então, assim, a gente escuta de técnicos e de criadores tradicionais que sempre tiveram muito gado ali, uma certa reclamação da falta de opções dentro da necessidade de cada um, né? Como é que você enxerga isso? Como eu falei, eu comecei a ver isso muito novo, né? Então, assim, eu fui na Lagoa, na Pecplan, que tinha, né? As principais, o início da Nova Índia, eu acompanhei tudo, inclusive trabalhei na Nova Índia depois. E você via que realmente eram menos touros e muito mais bem selecionados. Você tinha 50, no máximo, touros ali, e alguns ficavam muito tempo ali, porque eles eram touros tão bons que era difícil deles serem superados. Então, se entendia isso. Colocar um touro na central era o auge de um plantel, né? E se ganhava dinheiro também com isso. Hoje, praticamente, só se você tiver um monte, né? Que aí você tem uma renda mensal. Mas
O grande problema, na minha visão, César, e acho que não é culpa das multinacionais, mas é o foco da multinacional. Eu também não acho isso. É o jeito de fazer. Se você pega os catálogos de Angus e de holandês lá nos Estados Unidos, né, fora do país, principalmente nos Estados Unidos, que é uma pecuária de... Né, eles fazem uma pecuária muito mais de giro, né, de tipo uma indústria mesmo, né, uma coisa frenética, assim, o ritmo e tal. Eles têm, assim, 200 touros holandês no catálogo deles lá. Tem opção para tudo quanto é canto. Aí é mais ou menos as mesmas linhagens também, fechado, numa genética, mas tem um monte de opção. E é, então, a filosofia deles. Quando era dos brasileiros, né, Lagoa da Serra lá, do pessoal da região de Ribeirão, a Pecplan era lá da Fundação Bradesco, né, a Nova Índia era do Dirceu Borges, o Luiz Humberto estava ali junto e tudo mais, não sei o quê. Aí o cara entendia de uma forma diferente, ele queria só as exceções. E isso era um upgrade. Agora aqui no Brasil já não tem mais isso. Porque as centrais são todas multinacionais, então é assim, é em escala. É em escala. Aí o touro fica, às vezes, 1 ano na central, não vende nada, vai embora para fazenda, prejuízo. Outros ficam 5, 6 anos, assim, os que mais ficam hoje, ficam uns 4, 5 anos na crista da onda, mas também depois já tem filho, neto, bisneto. E é a filosofia da multinacional. Estou dizendo que está certo ou errado. O que eu estou dizendo é que para o perfil do pecuarista brasileiro, isso aí é uma pegadinha. Porque o cara vai na central ver 200 touros e no fim ele vai fazer o quê? Né? Qual que ele vai escolher? E assim, outra coisa que você citou, que é essa coisa de ir muito em algumas fazendas, eu acho um erro crasso. Eu acho que tinha que ser como antigamente. Você tinha um indivíduo extraordinário numa fazenda, fosse lá no Amazonas, você tinha que buscar para trazer para a central, sim. Independente de ser daquela fazenda, porque esse tem um trabalho assim ou tem assado, não. O grande touro pode nascer na fazenda de uma pessoa, né, que não é aquele que está liderando os números naquele dia ou aquele que está fazendo campeão naquele dia, mas pode vir a fazer, né? E buscando assim um equilíbrio assim, sobre o seu olhar crítico de técnico, como que conseguiria ter um pouco desse processo quase que artesanal de escolher os touros para serem os melhoradores da pecuária como um todo e ao mesmo tempo atender esse aumento de demanda por sêmen que teve exponencialmente com base em... Realmente teve uma democratização, ficou mais acessível você inseminar o gado, né? E se Deus quiser, vai ter mais. Vai ficar ainda. Cada vez mais. E tem que tirar muito boi de boiada ainda. Exatamente. E como que você consegue equilibrar essa busca por touros de qualidade, ao mesmo tempo com também aumentando o volume de touros para conseguir abastecer todo esse mercado? Quantidade e qualidade? Isso. Difícil. É difícil, porque na natureza, todas as espécies, na verdade, o macho é sempre uma exceção. Na natureza, por exemplo, o tigre que tem os seus genes mais espalhados é o mais forte, né? É muito mais difícil... vamos trocar em miúdos aqui, sem ficar dando exemplo de natureza. É muito mais difícil fazer touro do que vaca. Muito mais. Então, assim, tem que ter um equilíbrio muito grande para você escolher um grande touro, levar para esse touro realmente expandir né, e espalhar a sua genética. Eu sou mais a favor da qualidade em relação à quantidade. Mas você colocou um ponto que dificulta um pouco a pergunta, que é atender a demanda do aumento. E realmente isso aí tem que ser pensado de acordo com o que é o potencial de produção dos bons primeiro. Se você tiver que ter, vamos dizer assim, os medianos, tudo bem, mas não um touro com defeito, né, num padrão racial, como tem aparecido. Isso não dá. Isso não tem condições. Tudo bem, a prumo é uma coisa que é de momento. Às vezes um cara fala isso para mim, eu vi um touro lá, ele é aleijado das pernas. E ele tá na central. Falei, mas você sabe se quando ele foi registrado, quando ele chegou lá, ele já tinha esse defeito?
Isso aí é relativo. Agora, se ele tem outro defeito, um defeito racial, uma linha de dorso, isso aí não é de momento, isso aí é dele. E isso a gente não pode aceitar. Um touro que vai, né, espalhar seus genes pelo Brasil inteiro, ser defeituoso, ser selado, né, ter a cara torta, uma despigmentação exagerada, esse tipo de coisa, não dá. Isso a gente não pode aceitar. Então, esse equilíbrio entre qualidade e quantidade, isso aí teria que ser mensurado a partir do momento que você está tirando os cabeceiras e depois ver se você precisa aumentar a quantidade realmente, porque os cabeceiras normalmente são férteis também, né? Vamos falar do exemplo aí do passado, os grandes touros que vendiam mais sêmen, Gin de Garça, Ludi de Garça, Enlevo, Fajardo, tudo esses touros eram os mais férteis que tinha na sua época. Mas você falou agora há pouco da responsabilidade que você sente muito alta quando você dá um grande campeonato numa Exposebu, qualquer exposição. Sim. A responsabilidade de quem contrata um touro é parecido e Com às vezes certeza. até maior, né? Porque a disseminação dessa genética através dos touros é muito alta. Muito alta. Você tem uma central com 250 touros hoje lá na lista deles. Olha o tanto de gente que você está espalhando para a pecuária brasileira. Agora, você pega um touro com defeito, não dá. Esse tipo tem que assinar essa contratação ali. Não, tem que todo mundo saber quem foi realmente, eu acho. Porque o técnico da BCZ, quando vai na fazenda, acertando ou errando, tem o nome dele lá. O jurado, quando está na pista acertando ou errando, tem a assinatura dele lá. Então, é o que você falou no começo, a responsabilidade é muito grande. Aí pesa bem mais quando você tem essa responsabilidade. Uma última pergunta antes da gente ir para o quadro final. Uma iniciativa sua foi lançar o e-book sobre a raça Nelore. Como que foi esse projeto, Carlos? E o que ele aborda? Assim, a gente sempre teve vontade de deixar vamos dizer assim, uma compilação de conhecimentos, que não cabe a mim, porque na verdade é uma pesquisa, né? E também alguma coisa dentro do que a gente pensa sobre a seleção. Mas esse é um trabalho muito longo e eu acho que eu ainda estou um pouco jovem para chegar nesse projeto final, né? E acho que ainda tenho muita coisa para aprender e bagagem para acumular para chegar lá. Então, a ideia do e-book foi um momento assim de começar a publicar alguma coisa e sobre um assunto que era inédito no Brasil. Que, na verdade, é um assunto que teve uma importância muito grande na formação do nosso gado, né? Que ele fala sobre os puxadores de pedra da Índia. Quais foram os grandes touros puxadores de pedra que contribuíram no Brasil, o que é esse esporte para eles, como ele é feito e o que isso tem a ver com o gado ser melhor ou pior do que era aqui no Brasil. Né? Porque um touro bom puxador de pedra, primeiro ele tem que ter uma mãe boa de leite, para ele crescer e ficar forte. Né? Segundo, ele tem que ser bom de aprumo. Se ele não for bom de aprumo, ele não aguenta carregar pedra. Né? Terceiro, ele tem que ser robusto, boa saúde, tem que ser um animal sadio, não pode ser um touro pequeno demais também. Então, tem uma série de características que tem a ver com a nossa seleção também indiretamente. Né? Então, na verdade, foi um assunto que a gente gosta muito. Eu tenho muitos amigos na Índia, né? Sempre gostei de pesquisar sobre isso e saiu esse livro. Foi realmente uma primeira, digamos assim, uma primeira publicação para um projeto que eu acredito que devagar a gente vai montando, que é divulgar um pouco do que a gente aprendeu em todos esses anos e deixar escrito, né? Uma coisa um pouco mais nova, porque antigamente tinha mais material bibliográfico sobre o Nelore. E hoje está faltando, né? Não tem saído o livro mais, né? Então, como uma renovação, digamos assim, né? Sim, até a internet é bem limitado quanto a isso, né? Sim, se você pegar assuntos mais profundos, né? Inclusive, como era a seleção dos grandes criadores, até chegar ao que está hoje, né? Porque eles são a base primordial de estudo, isso já não tem mais, ninguém fala mais. É o César que conhece bem o seu Torres, que conta uma história aqui,
Entendeu? É outro que conhece bem. O Arnaldinho vai lá no Tunico direto, fala alguma coisa do Tunico, lá no Brumado. Eu acho que é bom juntar isso uma hora e deixar, né? Deixar documentado como antigamente o Alberto Alves Santiago fez, o Reinaldo dos Santos, todos esses grandes bibliográficos da raça. Agora uma pergunta assim, mais por curiosidade, como que é hoje esse esporte dos puxadores de pedra e vendo os animais que normalmente ganham esses torneios? Acho que eventualmente teria um espaço para refrescamento de genética aqui no Brasil ou ainda é muito diferente do animal que a gente tem aqui? Não é não. Eventualmente você tem indivíduo, sim. O campeão esse ano do principal torneio, que é lá em Mahanandi, é um animal que chama Vera Naracima Redi. É um touro grande, bem caracterizado, forte, musculoso, bom de aprumo. Não preciso falar mais nada. O difícil é você convencer os indianos a vender esse tipo de touro. Aí é uma luta. Que é o difícil. E tem como pegar sêmen deles, trazer Não, sêmen, eles nem coletam esses touros. Eles são tão sagrados para eles que, assim, é muito difícil você conseguir pegar um desses aí e coletar depois que ele aposentar ainda. Que foi uma coisa que o Jope conseguiu fazer e que foi impressionante, né? Todos os touros deles eram puxadores de pedra e foi na amizade mesmo, na conversa com eles lá e um tempo de dedicação para conseguir tirar esses touros aí. E eles realmente têm uma contribuição boa. São touros bons, sim. Na Índia, eles têm algum outro tipo de competição com esses animais? Quais são os principais campeonatos que eles têm? Rapaz, eles têm corrida com gado tipo Cangaiã, Ritmahal, que são as raças do grupo de Missouri. Que ao invés de você puxar pedra, é tipo uma carroça e o cara vai em cima batendo e os bois correm muito rápido. Até perigoso, feio de ver. Os caras caem, quebra a carroça. Tem vários esportes lá, assim. Mas, assim, hoje a seleção do gado indiano, pensando em termos produtivos, é muito mais voltada realmente para o leite, né? Pela própria questão religiosa. Não na Índia inteira, né? Porque tem uma parte da Índia hoje que é muçulmana, tem uma parte até católica também, uma porcentagem menor, mas tem. Mas todo hinduísta não come carne. Então, assim, teoricamente, na Índia não se pode matar, mas algum abate tem. E búfalo eles matam. Entendi. Show. Então, agora partindo para o quadro final, o oferecimento da CB Genetics. Mais uma vez está convidando nosso amigo a ver aqui no catálogo da CB que vai estar aparecendo na tela, o QR Code. Pode entrar em contato. Busca saber como que você pode estar melhorando o seu plantel através de condição de compra de sêmen dos principais touros da raça Nelore e de outras raças também que fazem parte do portfólio da CB Genetics. Fica aí o convite e não esquece de usar o cupom do Podpack adquirindo mais 10% de desconto na sua compra. Então, partindo para as perguntas finais. Mais aquele bate-bola, assim, mais rápido. Uhum. Então, começando, um conselho pro Carlos de 20 anos atrás. Paciência. Um arrependimento. Nenhum. Família. Base. Se o Carlos de 20 anos atrás visse o Carlos agora no podcast, o que ele diria, assim, se estivesse assistindo esse episódio? Não acreditaria. Qual que foi a maior alegria que você teve dentro da pecuária? Muito difícil. Acho que tudo me deixa feliz na pecuária. Teve algum animal específico que te marcou dentro desses? Lodi de garça. Se fosse para você começar um criatório de Nelore hoje, tivesse que escolher uma matriz e um reprodutor, quem que seriam esses dois? A Karina e o Lodi. Karina com Lodi? Será que esse casamento vai sair algum dia? Quem sabe, né? Um animal de pouca mídia, mas que você gostava bastante.
Shiva da Nelore. Qual que foi a maior mentira ou falácia que você já ouviu sobre o agro ou sobre a pecuária? Que prejudica o meio ambiente. Se pudesse dar um conselho para alguém que está entrando agora no mundo da assessoria e outro para quem está começando no mundo do julgamento, qual que seriam esses dois conselhos? O mundo da assessoria é consistência. E no mundo das pistas de julgamento é bagagem, experiência. Show de bola. Então, terminando assim esse episódio, eu queria presentear você, Carlos, com o boné do Podpack, outro boné da CB Genetics. Opa! Queria agradecer bastante aí o bate-papo. Acho que tem muito a agregar para todo mundo que vai estar assistindo. Realmente uma enciclopédia de conhecimento. Então, muito obrigado mesmo, em nome de todo o Podpack. Também tá agradecendo você, César, tá aqui com a gente. Mais um episódio. Tamo aí. Aqui, vamos tá lançando assim o máximo de conteúdo possível para tá levando informação de qualidade pro nosso amigo pecuarista. Então, toda segunda-feira, aqui no canal do YouTube, ao longo da semana a gente também vai estar soltando no TikTok, no Instagram, no YouTube Shorts, todos esses microcortes das entrevistas e outros conteúdos que a gente está gravando para vocês. Então, fica o convite assim, para realmente estar assistindo as entrevistas completas, que é onde está realmente todo o conteúdo para você estar implementando conhecimento dentro da sua propriedade, dentro do seu rebanho. Então, fica aí o convite. Muito obrigado e até a semana que vem. Mostrando o que é a nossa pecuária, que também a gente aparece muito, o leilão, é uma coisa maravilhosa, a gente adora tudo, mas não é isso. Antes de chegar aquele animal ali, e por que desse animal tá ali? Porque de uma vaca vale 10 milhões, 5 milhões, fica parecendo uma coisa um pouco fútil, um pouco boba, e a gente tem que entender qual é o movimento que tem por trás disso. Primeiro, nós não podemos falar em sustentabilidade se a gente não falar em genética. Nós não podemos falar em produzir carne, carbono zero, com menos espaço, se nós não falar em genética. Independente de raça, em qualquer raça. Meu pai disse, olha, tem essa fazenda com esse gado que eu comprei, então você começa e vai aprender. E eu estava andando no campo e vi uma vaca com um caranguejo no rosto, perguntei, o que é isso? E eles me disseram, não, isso é uma vaca PO, essas vacas valem mais do que as outras. E aí eu digo, bom, então se essas vacas valem mais do que as outras, vamos criar essas vacas. Esse trabalho de pesquisa e de seleção, ele não é um trabalho barato. E nós temos hoje empresários que se dispõem a fazer este trabalho. Então, hoje a gente tem um trabalho de genética nas raças Nelore, e acredito eu em outras também, que ele praticamente independe de verba pública e de governo. Só que quem vai usufruir desse trabalho que essas pessoas se dispõem a fazer, a gastar dinheiro e fazer, vai ser a sociedade como um todo, vai ser o país como um todo, vai ser o planeta como um todo. Porque se não tiver ninguém que faz esse melhoramento genético, nós não vamos conseguir produzir alimento, o mundo não para de crescer, com melhor qualidade, gastando menos, desmatando menos e tendo toda uma política social envolvendo isso. Hoje, as transferências de embriões aceleram muito o processo. A gente lá tinha uma facilidade muito grande de receptor. Eu tinha um rebanho grande, meio sangue lá. A gente chegou a fazer 1.200, 1.300 embriões por ano. Então, logo em 3 anos, eu já estava com um rebanho PO grande, já estava fazendo gado de pista, tudo. E isso se deve aos avanços genéticos e às facilidades que hoje se tem. Então, eu acho uma injustiça, às vezes, quando as pessoas falam, né? Porque esse é o grande trabalho do produtor, do agricultor, do pecuarista e o trabalho de genética que todos os criadores se disponibilizam a fazer, deixando aí muitas vezes os seus finais de semana para ir no leilão, levar. Então, existe uma paixão, existe um envolvimento, é uma festa, tudo, mas por trás disso existe um objetivo muito nobre. Nos acasalamentos, eu contratava uma pessoa para fazer o acasalamento, um técnico, e sempre deixava um 10%, 15%, que eu dava um pitaco, às vezes o pessoal que trabalha comigo, o menino que cuida da cocheira. Eu acho isso muito saudável e continuo fazendo assim.